Os responsáveis pela In-House Legal cometem o ato falho de equiparar os seus serviços a uma plataforma, um marketplace, ou ao Uber da advocacia. E nesse sentido, o modelo proposto não é de contratação de um executivo part-time, e sim de um concorrente dos escritórios de advocacia, o diretor jurídico sob demanda e a uberização da advocacia. Gesto de gestão. Olá, que bom ter você aqui novamente no nosso Gesto de Gestão, edição número 51, hashtag 51. Esse que vos fala é o Alexandre Lupe. Quem vai vos falar agora e dar um olá é o André Porto Alegre, não é? Olá, Lupe. Olá, Daniele. Tudo bem? Olá a todos. Ai, bom sempre ouvir vocês. Eu não falei olá para os nossos ouvintes, né? Que deselegante. Não, mas podemos falar Não, agora. mas vou falar agora. Olá, nossos ouvintes. Bem-vindos. Ô André, hoje você vai trazer um tema interessante aí para diversos segmentos do mercado, que é a uberização. Esse conceito que está presente em diferentes atividades, mas eu te confesso que eu tenho certa dificuldade de ver isso na advocacia de verdade. Na advocacia internacional, isso já, os sistemas são até, a gente encontra com maior frequência. Mas nos apagar das luzes de 2022, mais precisamente no dia 27 de dezembro, a edição do jornal Valor Econômico trouxe um artigo assinado pelo Pedro Junqueira Aires e pelo Palmarino Friso Neto, advogados, gestores jurídicos e responsáveis pela In-House Legal, uma plataforma de diretores jurídicos sobre demanda no Brasil, com o título Diretor Jurídico sobre Demanda. Esse era o título que estava exatamente colocado, inclusive, numa página que é muito valorizada no jornal Valor Econômico, nacionalmente, que é o caderno de legislação com os textos assinados, geralmente sobre temas de mérito. Poucas vezes eles abordam sobre gestão, mas esse tinha essa abordagem do diretor jurídico sob demanda. No texto, Lupe, os advogados afirmam que, eu vou abrir aspas agora para fazer essa leitura, com o modelo de contratação do diretor jurídico sob demanda, os empreendedores e CEOs passam a contar com a possibilidade de contratar um diretor jurídico para chamar de seu, sem a necessidade de incorrer nos custos de uma contratação full-time, assim como os executivos que atuam em conselhos de administração e compartilham sua dedicação com outras empresas não concorrentes, porém participam ativamente do dia a dia da gestão. Nesse contexto, o modelo do Fractional General Counsel, ou diretor jurídico as a service, se apresenta como solução para atender essa demanda e atrair esses profissionais por apenas alguns turnos ou dias por semana, com uma remuneração fixa mensal, sem as surpresas e inconvenientes do modelo de cobrança por hora, reduzindo assim o diferencial competitivo das grandes empresas. Fecha aspas. Há na premissa, Lupe e Daniele, dos autores, um conceito estranho aos executivos jurídicos que eu queria salientar para vocês, e por isso é que trago esse tema para o gesto de gestão. Nesse texto que eu li agora com aspas, há uma premissa completamente equivocada, que é o inconveniente do modelo de cobrança por hora. Ora, Lupe, ora, Daniele, ora, nossos ouvintes do gesto de gestão e do gesto de inovação. Qual é o diretor jurídico de uma empresa de qualquer porte que cobra por hora? Não existe isso. O executivo jurídico é um colaborador. Muitas vezes, e na grande maioria, nem pejotizado ele é. Pelo contrário, até porque muitas vezes assume caráter estatutário. Ele é um CLTista. Então não existe cobrança por hora. Então me parece, Lupe, que os responsáveis pela In-House Legal cometem um ato falho de equiparar os seus serviços a uma plataforma. E por isso é que eu trago o tema da uberização, ao marketplace. E é por isso que eu trago o tema da uberização da advocacia. E nesse sentido, o modelo proposto não é de contratação de um executivo part-time, como eles tentam colocar, e sim de um concorrente dos escritórios de advocacia. E é isso que eu acho que é um ponto de reflexão sobre o tema. Você sabe, eu tive reunido, Dani e André, eu tive reunido há poucos dias com um cliente nosso que eles têm um hub que está fazendo exatamente isso. Então são executivos que cobram por hora para auxiliar pequenas empresas, enfim. Aí, voltando para o nosso assunto, eu tenho uma dúvida. A uberização é um conceito ruim para a advocacia? A uberização... Desculpa, Daniel, não sei se você quer responder essa questão. Que eu já me antecipo, que eu me exalto, né? Sim, a gente percebeu. Você viu que eu até baixei o tom de voz, até para não te contrariar.
A uberização é um conceito que está dado, está colocado, e não adianta remarmos contra essa maré. Não, seria absolutamente inócuo isso. E eu conheço, e já escrevi artigos sobre isso, diversos marketplaces de serviços advocatícios. Existem, inclusive, empresas nos Estados Unidos que você marca qual é o serviço que você quer, propriedade intelectual. Você vai marcando o que você é, marcando mesmo, como se fosse um menu. Sabe aquele poke que você escolhe o que vai ter? Sim. É, mais ou menos isso. Quero ter isso, quero ter aquilo, etc. E você tem o serviço. E isso poderia ser uma forma de uberização. O que me incomoda na proposta colocada no artigo, e eu estou colocando, por isso citei os autores, etc e tal, e acho que é um tema de debate, mas o que me incomoda é colocar como diretor jurídico. Não é um diretor sob demanda, é uma uberização. Então não coloca a questão das horas, porque ao colocar a questão das horas, eu estou voltando a esse tema e está se equiparando a um escritório de advocacia. E esse serviço passa a ser um concorrente do escritório de advocacia. Então não é um diretor jurídico sob demanda. Porque quando a Daniele Serafino vende os serviços advocatícios, ela não fala que ela é um diretor jurídico sob demanda, ela fala que ela é uma advogada de um escritório de advocacia. Essa é a terceirização. Então, isso é que me incomoda, entende? Ao ele trazer a questão das horas, ele está se equiparando e equiparando esse serviço a um escritório de advocacia. Então, dá o nome certo. Eu sou um escritório de advocacia que, como posicionamento, quero ser o diretor jurídico sob demanda. Tudo bem. Beleza, Isso é posicionamento. Como se fosse oferecer o que a gente tem na advocacia já, né, André? O secondment, né? Isso, um secondment. Que tem escritórios que são especializados em oferecer advogados para alocar dentro das empresas. Perfeito, não há problema nenhum. Tá certo? Mas no mundo todo há críticos da economia do compartilhamento, né? A gente chama isso de economia do compartilhamento. E entre eles destaca-se um autor chamado Tom Slee, que é autor do livro Uberização, a nova onda do trabalho precarizado. Claro que ele já dá, né, Lupe, quando ele chama de trabalho precarizado, ele já falou que ele não concorda, Sim. Né? Mas já adjetivou ele ali, já né? Trocou. Precarizado, já é precário, pronto, já não tá. No Brasil, esse livro foi editado pela Elefante, né? Só para deixar aqueles que quiserem procurar. Ah, legal. E ele explicitou o sentimento de traição. Muito longe de exprimir a cooperação direta entre indivíduos, o suposto compartilhamento, segundo o Slee, deu lugar à formação de gigantes corporativos cujo funcionamento é regido por algoritmos opacos que em nada se aproximam da utopia cooperativista estampada em suas versões originais, afirma o autor. Que foi toda a questão do Uber, né? O Uber era o quê, na realidade? O Uber era Tem coisas muito curiosas. No Brasil, para a introdução do Uber, a pesquisa indicava que você tinha que dizer que era bom pro motorista. Isso é uma coisa incrível. É como se você tivesse um serviço para ajudar pessoas que não tinham emprego. E essa foi a abordagem. Nos Estados Unidos, a abordagem nem quer saber do motorista. Eu quero saber se é bom para mim, se é mais barato. Se é pro cliente, né? O foco no cliente. É o foco no cliente. Isso tem pesquisas, inclusive, sobre isso. Há na análise do Slee, Lupe, premissas discutíveis. A cooperação entre indivíduos sempre existiu e continuará existindo. O tratamento em escala sugere a formação de gigantes corporativos, como toda atividade econômica, mas esses algoritmos opacos, porque eles são opacos porque são algoritmos. Se fossem indivíduos, teriam brilho. Né? Quem tem brilho e de quem nós queremos brilho é dos indivíduos e não dos algoritmos. Claro. Ele fala assim, algoritmo opaco, ele é opaco mesmo. Queria dizer pro Slee, que se não estiver nos ouvindo ou não entender português, que pessoas é que têm brilho, realmente algoritmos não. A utopia cooperativista, se é que existiu na versão original, se manterá caso não receba um tratamento de escala, o que, por definição, aumenta o acesso e, portanto, é mais democrático. Então, quando você pergunta, para a advocacia é ruim? Tudo que a gente dá acesso, e é isso que a cultura da uberização traz, teoricamente é interessante. Quer dizer, nós termos uma plataforma que pode dar um acompanhamento e uma orientação jurídica para empresas que não tenham, eventualmente, condições de fazer isso, é interessante. Mas isso é um escritório de advocacia. Ponto, né? Não é outra coisa. Se eu chamar isso de diretor jurídico sob demanda, eu estou estabelecendo, e as palavras elas têm poder, estabelecendo o que eu considero uma concorrência desleal. André, uma provocação aqui. Eu não sei qual é o intuito dessa empresa, mas assim, quando a gente pensa, né, comparando um serviço do secondment, como a gente falou, que já existe no mercado, eu vou lá e aloco um advogado especializado em proteção de dados, especializado em propriedade intelectual, enfim, numa especialidade específica. Me dá a sensação de que essa plataforma, ela quer colocar um diretor jurídico, um gestor,
mas não focado talvez na matéria em si que aquele advogado talvez seja especialista, mas talvez em gestão. Talvez uma pessoa que consiga tramitar nesse ambiente da empresa, consiga gerir uma equipe, consiga dar opinião sobre negócio ou opinião sobre números, que talvez seja um pouco diferente da figura que a gente já conhece na advocacia como um secondman. O que você acha? Não, no texto não dava nenhuma indicação sobre isso. Quer dizer, ele estava falando efetivamente sobre serviços jurídicos. Não vi nessa questão. Eu acho que ele faz essa transposição. Colocou muito mal, né? Definiu muito mal. É o que eu já ia perguntar, então. A gente já pode entrar, já que tem essa questão, saber de você, André, onde que reside a crítica a esse artigo, a sua crítica a esse artigo. Eu falo. Eu acho que essa é a ponta do iceberg, na realidade. Mas existe o que está submerso, que é o protagonismo do cliente no processo de contratação do escritório de advocacia e seu relacionamento com a sociedade de advogados. Esse é o grande barato. Essa é a grande questão. Eu quero executivos, CEOs, CFOs, executivos jurídicos, CLOs, COOs, todos os C-levels que a gente, gente chama, participando disso. Isso é uma relação ativa. Isso é uma relação de confiança. Isso é uma relação comercial, porque ela é uma relação comercial, ela não precisa ser mercantilizada, mas ela é uma relação comercial, é uma relação de confiança, é uma relação que traz a questão do tecnicismo, é uma relação que traz a questão, inclusive, da pulverização de terceirizados, que tem um mérito o diretor executivo jurídico, quando ele tem um escritório tributário, tem um escritório do contencioso, tem um escritório de direito digital, etc e tal. Quer dizer, a gente tem essa questão, essa é a dinâmica. Esse usuário do serviço advocatícios reconhece o gigantesco acervo de profissionais do direito à disposição e identifica os matizes dos benefícios que a flexibilização ao acesso e aos modelos de contratação proporciona. Você não precisa ter um padrão de contratação. Esse é que é o negócio. Você vai contratar um escritório que tem um tipo... tem um determinado modelo, outro escritório que tem outro. Quer dizer, a terceirização, inclusive fora do Brasil, é uma das atribuições dos executivos jurídicos, é a terceirização. Detalhe, Daniele, respondendo a sua pergunta, em nenhum momento no artigo havia uma menção sobre a questão da terceirização. Porque, teoricamente, você já está terceirizando aquilo, então você não precisaria terceirizar. E essa função um pouco mais generalista, e quem sabe até que a Daniele coloca um pouco mais voltada para a gestão, é um aspecto que contrapõe a essência, a gênese da relação entre cliente e escritório de advocacia. Nem todas as modalidades de serviços irão se render ao sharing economy, como nós chamamos esse tipo de uberização. E não há como prever se o gestor jurídico interno será uma das atividades atingidas por esse formato. Mas aos idealizadores do modelo proposto pela In-House Legal, é pertinente identificarem atribuições e competências que não promovam uma concorrência desleal com os escritórios de advocacia. Afinal, há um trecho no artigo, Daniele, que me chama a atenção, que é o seguinte, abre aspas, sempre pronto para esclarecer dúvidas, facilitando e dando agilidade à tomada de decisões, como principal referência do jurídico interno. Tem também como atribuições melhorar a comunicação e relacionamento do departamento jurídico com as demais áreas da empresa, incentivando a promoção de treinamentos e orientações jurídicas. Fecha aspas. Isso é um secondment. Isso poderia ter sido tirado, Lupe, de qualquer site, de qualquer escritório. Todo escritório no Brasil, e estou falando no Brasil, no mundo, mas no Brasil porque isso está escrito em português, tem esse tipo de abordagem. Então o que ele está propondo não é um serviço de executivo jurídico sob demanda. Ele camufla de uma certa maneira, né, uma camuflagem de uma certa maneira, de serviços pertinentes, atinentes, da advocacia, dos escritórios de advocacia. E essa é a minha crítica. Então, a questão da uberização, ela vai, né, do sharing economy, vai acontecer, pode ser que atinja a advocacia, nós já temos diversos marketplaces de serviços jurídicos, eu fiz um levantamento, existiam 242 marketplaces reconhecidamente de serviços. O Oriente, né? A Ásia usa muito isso, é uma coisa curiosa, né? A Ásia usa muito isso não tem problema, são escritórios de advocacia que se permitem ser contratados por job. É completamente diferente da proposta, é job.
Então, eu tenho essa demanda. Vai lá, vou marcar, quero isso aqui. O cara vai lá, resolve o problema. Que os escritórios de advocacia, de uma certa maneira, quando tem objeto de contratação muito definido, são contratados por job também. É que o ideal, como escritórios como o que a Daniele, trabalhos como o que a Daniele Serafino faz, claro que ele pressupõe perenidade. Mas isso é absolutamente normal. Agora, a Daniele nunca se apresentou como uma executiva jurídica sob demanda. Eu peço desculpas pela minha exaltação. Escuta esse barulhinho aqui. Eu afirmo que não. Olha esse barulhinho, assim, ó. Aline, traz o açúcar pra misturar nessa água, tá, pro André se acalmar. Dani, você que tá sempre aí se esquivando desses assuntos mais espinhosos, dessa polêmica, eu adoro isso no André, isso é muito verdadeiro. Você que tá aí sempre distante. Semana passada você falou sobre o GPT, no Gesto de Inovação, e nesta edição, o que teremos? Olá, bem-vindo ao Gesto de Inovação. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre o caso do advogado robô impedido de advogar. Já comentamos no Gesto de Inovação que os advogados têm muito medo da sua substituição por robôs advogados. Alguns conseguem alento ao pensarem que somente as tarefas rotineiras e repetitivas poderiam ser substituídas. Outros, aqueles mais temerosos, entendem que o core da atividade jurídica pode ser impactado. O fato é que cada vez estamos mais perto desse cenário que parecia ser uma distopia de filme de ficção científica ou uma catástrofe apocalíptica, como alguns podem prever. Uma recente notícia engrossou esse caldo. A promessa do primeiro advogado robô fazendo uma estreia em um tribunal. A startup Do Not Pay AI, fundada em 2015 por um estudante de Stanford, fez um chatbot para tratar de multas de trânsito. Ele adotou a inteligência artificial em 2020 para fornecer uma plataforma de contestação dessas multas de trânsito. Com sua solução, a plataforma derrubou 199 mil multas nos Estados Unidos. Mas a empresa queria alcançar novos voos e preparou sua ferramenta para representar um réu na corte. Os casos poderiam envolver multas de estacionamento ou multas por excesso de velocidade. Para atuar em um caso, a inteligência artificial perguntaria ao cliente qual era a sua demanda. Depois, ela encontraria uma brecha jurídica e transformaria sua pesquisa em uma petição que poderia ser enviada ao tribunal. O réu deveria concordar em confiar no conselho jurídico do advogado robô e estar disposto a comparecer no tribunal apenas portando seu celular. O celular deveria estar ligado e aberto no chatbot da empresa Do Not Pay. E o chatbot iria escutar a audiência. Durante a audiência, o réu deveria apenas utilizar seus fones de ouvido. A inteligência artificial iria ouvir os argumentos, preparar uma defesa e apresentar ao caso, e o réu falaria a sua defesa ao vivo para o juiz. A proposta da ferramenta seria uma interpretação real da lei no tribunal sem intervenção humana. A empresa afirmou que a inteligência artificial foi treinada em jurisprudência, que analisaria o caso antes de instruir o réu e que não reagiria a tudo que ouvisse no tribunal, porque essa poderia ser uma preocupação. Enfim, tudo pronto, bastava encontrar um pretendente para o seu advogado robô. O CEO da empresa fez a oferta de atuação do advogado robô no Twitter. Ele ofereceu $1 milhão para uma pessoa ou um advogado que tivesse um caso pendente na corte e que aceitasse ser instruído pelo seu advogado robô. Ele afirmou que a empresa, caso alguém se sentisse desconfortável, poderia cobrir qualquer multa caso o advogado perdesse a causa. Para completar, o CEO afirmou que o seu objetivo final da ferramenta é a substituição de alguns advogados para economizar dinheiro dos réus. E ainda arrematou, abre aspas, que é tudo uma questão de linguagem. E é para isso que os advogados cobram centenas ou milhares de dólares por hora, fecha aspas. Esse tweet de oferta teve muitas respostas, muitas delas comentando que os tribunais não permitiriam o uso de um dispositivo eletrônico durante as suas sessões de audiência, e outras muitas criticando a funcionalidade da ferramenta. O episódio chamou tanto atenção que levantou questionamentos sobre o uso da inteligência artificial nos tribunais como substituição à atuação humana. A fala do CEO da empresa chegou aos ouvidos dos promotores. A suposta audiência aconteceria em Nova York, e os promotores de Nova York ameaçaram o CEO da empresa de prisão. A ameaça fez a empresa recuar e anunciar que iria descontinuar seus produtos jurídicos. Isso tudo no Twitter também. Comecei a pensar sobre esse assunto e entendo que na lápide dessa startup, que já morreu, jaz a seguinte frase: aqui morre o lar do primeiro advogado robô do mundo, que tinha como propósito o combate às corporações, a derrota da burocracia e a promessa de processar qualquer um com o apertar de um botão.
Que maravilhoso isso, gente do céu. A Dani, ela acende o fósforo e sai, né? Ela coloca o querosene, acende o fósforo e sai. Foi mais um caso das férias. Essas férias foram agitadas. Vocês voltam, eu não sei o que vocês hibernaram nas férias, não é possível, acordaram com fome, A gente não se desligou, né, André? Não fomos só tomar sol, né? Em nenhum momento. Não, tomava sol. Tomava sol, né? estudando. Ai, que bacana. Pois é, essa foi a edição número 51 do Gesto de Gestão. Obrigado, André Porto Alegre. Obrigado, Daniele Serafino. Obrigado a você que nos acompanhou aqui em mais essa edição. Agradecer também a Compasso Colab, que edita, monta e distribui o Gesto de Gestão. A nossa equipe, a Aline Nascimento, o Vitor Presoto e o Ed Chaves. E agradecer também ao André Porto Alegre, que teve a iniciativa desse podcast. Ele que é um belo de um jornalista e também um gestor aí. Obrigado, André. Vamos nessa. Daqui a 15 dias a gente volta com mais uma edição. Até lá. Gesto de Gestão.